Então vamos ver agora uma maneira de calcular com muito maior precisão a entalpia ou a variação na entalpia, perdão, de uma reação química, né? Sem ter que lançar mão de valores médios de entalpias de ligação, certo? Então a maneira através da qual a gente vai fazer isso é usando as chamadas reações de formação. Esse nome ele tem um significado muito preciso, né? Muito bem definido na área de termoquímica. Então uma reação de formação é uma reação que forma exatamente um mol de um determinado produto a partir dos seus reagentes elementares, ou seja, a partir dos elementos puros. Então, se eu tenho um composto que tem carbono e hidrogênio, seria a reação de formação é a reação que forma esse composto a partir de carbono e de hidrogênio. Se eu tivesse um composto que tem carbono, hidrogênio, oxigênio, é a partir desses elementos. Se eu tivesse nitrogênio, chumbo, flúor, qualquer outro, é a partir dos elementos e formando exatamente um mol desse produto. Tudo bem? E agora a gente quer determinar, a gente quer uma maneira de prever esse valor aqui, esse valor é o valor experimental, né? A gente quer uma maneira de prever aquele valor com bastante exatidão a partir de valores que sejam correspondentes às espécies químicas. Então uma maneira de pensar isso é o seguinte, você tem um ΔH, que é a variação da entalpia para essa reação química aqui, e toda vez que a gente tem um delta, seja na química, na física, na matemática, o delta ele sempre pressupõe estado final menos estado inicial. No caso de uma reação química, o que é o estado final? São os produtos, o que é o estado inicial? São os reagentes. Então quando eu falo de um ΔH, eu estou simplesmente dizendo que é a soma da entalpia de todos os produtos, nesse caso aqui tem só um, mas isso é geral para toda a reação. O ΔH da reação é a soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Tudo bem? Então, se eu quiser fazer uma previsão desse valor aqui, eu preciso conhecer esses três valores, certo? As entalpias de cada uma dessas espécies. E aí eu pergunto, nós podemos conhecer esses valores aqui? E a resposta é não. As razões pelas quais a gente não pode conhecer entalpias, né, elas estão um pouquinho além do escopo desse curso. Mas eu posso garantir para vocês que existe uma demonstração matemática que mostra que valores de entalpia nós não conseguimos conhecer. Nós só podemos conhecer variações na entalpia. No entanto, a gente pode fazer um truque matemático para que alguns desses valores aqui, mesmo que a gente não possa conhecer, a gente possa dar um valor para eles sem que isso afete a nossa previsão teórica. Então, quer dizer, eu sei que esse valor aqui, a soma de toda essa expressão aqui, ela dá esse 103,85 aqui em cima, né? 103,85. Eu só não conheço esses valores intermediários aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Imagine que eu tivesse uma reação de formação para um elemento. Então, da mesma maneira que eu tenho uma reação de formação para uma molécula qualquer, eu posso ter a reação de formação para o hidrogênio, por exemplo, né? O que seria a reação de formação para o hidrogênio? É a reação que forma hidrogênio a partir do seu elemento, que é o hidrogênio. Então, quer dizer, toda vez que você tem uma reação de formação para uma espécie elementar, a reação é ela dando ela mesma. Ou seja, se eu quiser calcular o ΔH dessa reação aqui, o ΔH é uma quantidade menos a própria quantidade, porque produtos e reagentes eles são a mesma coisa. Então, quer dizer, eu não sei quanto é esse valor aqui, e eu também não sei quanto é esse valor aqui. Eu só sei que eles são iguais. E se eles são iguais, independente do valor, eles têm que dar zero para a entalpia de formação de um elemento. Isso é um resultado geral. Todos os elementos, as formas elementares de matéria, nos seus estados padrão, né, a forma mais comumente encontrada dessa espécie na natureza, no caso do hidrogênio, gás. No caso do carbono, sólido, né, carbono grafite. Então, as reações de formação para elementos e os ΔH de formação, eles são sempre zero. E daí o truque que a gente faz é o seguinte. Como eu sei que isso aqui sempre vai dar zero, eu posso pensar o seguinte. Bom, se sempre vai dar zero, eu posso escolher qualquer valor para essa entalpia do elemento, porque sempre vai ser ele menos e vai dar zero, né? Então, o truque é, nós escolhemos esse valor aqui para que ele seja zero. Certo? Isso aqui foi determinado numa reunião muito grande de químicos lá da União Internacional de Química Pura e Aplicada,
e foi definido que a entalpia de um elemento é zero. Percebam, nós não medimos isso aqui foi definido. Só que no momento em que eu defino isso, e que eu defino isso para todos os elementos, fica muito claro que esse valor aqui vai dar zero, 3 vezes zero, né, é zero também, 4 vezes um valor que também é zero, vai dar zero. Ou seja, eu não conhecia esse valor, só que esse valor dá exatamente isso daqui. Ou seja, embora a entalpia de formação dos elementos seja zero, a entalpia de uma molécula, de um composto químico, ela é dada exatamente pela sua reação de formação. E esse valor aqui, por que ele é importante? Porque nós podemos medir no laboratório. Então agora, percebam, isso aqui não é um valor médio de uma classe de moléculas. Isso é um valor especificamente para esta molécula aqui do propano. Então, quer dizer, agora todas as reações químicas que envolverem o propano, eu tenho um valor que é o único dessa molécula. Ele tem uma precisão altíssima para ela, porque não é mais um valor médio. E eu posso usar esses valores de entalpia dados pela entalpia de formação para determinar entalpias de reação de diversas outras moléculas. E isso aqui também tem valores tabelados disso, na ampla maioria dos livros, né? Tem tabelas na internet também muito extensas de valores de entalpia de formação. E nós podemos usar esses valores para calcular valores de entalpia de reação com a mesma precisão de uma medida experimental. Agora sim, o valor que a gente prevê com o nosso cálculo, lógico, se o dado experimental que a gente estiver usando for um dado experimental que, né, correto, preciso, que foi bem medido e tal. Mas se for o caso, uma tabela de um livro, por exemplo, o valor que a gente vai calcular no nosso exercício, ele vai ser idêntico ao valor medido no laboratório. A gente vai ver um exemplo disso agora.